aí de uma forma um pouquinho mais interativa, né? Bom, primeiro de tudo, a ideia desse curso, né, que a gente está chamando de campos quânticos, né, mas o que a gente vai querer mais abordar nos campos quânticos? O aspecto das correções de ordem nasal, da discussão dos grupos e também a questão das simetrias que são sujeitas, né, a serem ou não implementadas quando a teoria considerada é quantizada. Nessa discussão entra o problema da queda espontânea da simetria, entra o problema da anomalia também. Então, vamos trabalhar alguns tópicos sobre isso. Como a gente já dividiu na aula passada, né, para evitar o problema de uma aula meio curta, a nossa ideia vai ser concentrar essas aulas, né, intercaladas com as aulas de supersimetria a cada 2 semanas. Então, semana passada a gente começou com supersimetria, essa semana a gente pega campos quânticos, semana que vem a gente retoma supersimetria, daqui a 15 dias, campos quânticos. Então, a gente vai fazer isso, não vai ser um curso contínuo, assim, com muito conteúdo, mas vai ser um curso que a gente vai selecionar tópicos que são importantes uma pessoa que faz teoria de campos conhecer. É claro, o pré-requisito, eu não vou trabalhar assim, em cima do pré-requisito, nós vamos estar quebrando essa ideia de pré-requisito. Mas quem não fez o curso de processos físicos em QED do ano passado, vou aproveitar algumas ideias daquele curso, toda aquela parte que a gente discutiu propagadores, power counting, normalizabilidade. Eu vou pegar coisas daquele curso. Assim. Mas se isso aí não estiver muito claro, se for necessário, a gente volta a explicar, não tem problema. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco em cima de algumas questões. Então, essa questão que vai ser que nós vamos começar. Trabalhando, vamos dizer assim, o magnetismo, né? O magnetismo induzido pelas correções quânticas, as correções, sobretudo, que é o grande termo de precisão, né? O grande cálculo de precisão da eletrodinâmica, a razão giromagnética do elétron, do muon, e justamente não querer trabalhar um pouco a questão das ordens superiores, justamente pelo fato de que se tiver alguma física, além do modelo padrão, a presença dessa física, ela vai indiretamente gerar termos que são correções, que vêm das correções de loop, à razão giromagnética. Vamos discutir isso hoje, vou apresentar as ideias hoje. Então, vamos começar discutindo esse tópico, né, que é o que a gente fala, cálculo do momento magnético anômalo, né, induzido pelas correções quânticas. Esse cálculo, na verdade, esse problema aqui tem, vamos dizer assim, praticamente 65 anos. Schwinger começou o primeiro cálculo e fez a primeira correção a razão G, a equação de Dirac, dava a equação de Dirac, a gente já viu aí nos cursos, dava a razão giromagnética G igual a 2. Então esse é o efeito da mecânica quântica relativística. Aí o efeito da teoria de campos é corrigir esse valor. A primeira correção foi feita por Schwinger, né? Foi Dirac? Não, Schwinger. Mas foi 48 ou 49, não tem ali o paper, eu vou dar referência para vocês. Então nós vamos selecionar alguns tópicos. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar vai ser a razão giromagnética. Agora, vou abordar aqui os tópicos que a gente vai ter em mente trabalhar, né? Então, aqui é o fator G. Essa é uma questão importante. Então, é uma questão que traz correções de ordem superior. Uma outra questão interessante que a gente pode ver para a teoria de Lewis, né? Também as correções de ordem superior vão dizer coisas interessantes, o cálculo de correções de massa. Trata de uma outra forma, potencial efetivo, estou colocando
é um dos tópicos que eu pretendo abordar aqui, porque tem muitas coisas que a gente pode abordar quando a gente faz um cálculo de grupos. Eu vou querer assim, trabalhar com vocês aquilo que aparece muito na literatura. A questão da razão giromagnética, eu estou querendo trabalhar com vocês porque é um problema clássico dentro da QED, mas é um problema muito recente. Praticamente a cada 2 anos tem resultado novo, correções novas. Eu vou mostrar para vocês como é que está o estado da arte dessa discussão. Mas o que é mais interessante é que a razão giromagnética do Bohr, do elétron não tanto, mas a razão giromagnética do Bohr, a medição experimental, ela pode revelar desvios do modelo padrão. Então a gente faz o cálculo usando o modelo padrão e faz o valor experimental. A diferença do valor experimental para o modelo padrão, ela pode ser um indicativo de que existe alguma coisa que o modelo padrão não está percebendo, que a gente chamaria de uma nova física. Então pode ser que termos de fato que mostram a discrepância entre o cálculo teórico e o valor experimental medido, ele esteja indicando, por exemplo, efeitos nos núcleos da existência de partículas mais massivas, por exemplo. Então, o que se espera, por exemplo, é que também se possa ter alguma indicação indireta da supersimetria pela razão giromagnética do Bohr. E por que a razão giromagnética? Esse é o cálculo que os experimentais conseguem medir com uma precisão muito grande. Eles conseguem medir experimentalmente na faixa de 10 casas decimais. Então, o cálculo teórico pode ser feito com bastante precisão também, para poder ver até que casa decimal a gente tem acordo, ou a partir de que casa decimal a gente tem discrepância, e aí vê a barra de erro. Se a discrepância, por exemplo, estiver dentro da barra de erro, a gente não pode dizer muito, mas se a discrepância estiver fora da barra de erro, for maior do que a barra de erro, significa que a gente está perdendo alguma informação com o modelo padrão. O modelo padrão não vai dizendo tudo. Então hoje, tem esse discurso, vocês vão ver, volta e meia sai na literatura, trabalhos relacionados à possível evidência de uma nova física através da razão giromagnética. A razão giromagnética do tal ainda experimentalmente é bastante imprecisa, não é muito boa. Então a gente tem a razão giromagnética para o elétron e a para o muon. A do elétron é medida com altíssima precisão, mas a do elétron ela é muito pouco sensível à nova física. Vamos entender por quê. Quando a gente fizer os cálculos, começar a trabalhar com os cálculos do grupo, a gente vai ver que ela é pouco sensível à nova física, porque existe uma razão de massa aí que pode ser, dar um valor que não é muito bom. Mas para o muon é mais massivo. Então, o muon, a razão giromagnética dele é mais interessante, é mais, vamos dizer assim, é mais suscetível, né, de verificar a existência de uma nova física. Então, esse tópico é um tópico que eu diria bastante atual, apesar de ser um problema clássico da QED. Os primeiros cálculos de precisão da QED vieram justamente desse cálculo aqui. Hoje a gente precisa, se descobriu, se compreendeu que essa grandeza física ela pode ser muito boa para poder medir, ou detectar, ou revelar, vamos dizer, a melhor palavra é revelar algum possível efeito fora do modelo padrão. Depois, a questão do potencial efetivo e das correções de massa. Então, aqui a gente vai falar basicamente a questão da simetria do potencial efetivo, que está ligado, quando vai calcular, vai implementar uma simetria, e que essa simetria é implementada via quebra espontânea, a gente precisa minimizar um potencial, e esse potencial é corrigido. Então, o potencial efetivo é bastante interessante também para a gente poder estudar a simetria da teoria quantizada, então, as simetrias quânticas. É um aspecto que vai ser, a gente vai discutir um pouco a questão da simetria. E, finalmente, um ponto que eu acho que a gente já fez um pouco no curso de QED, mas eu vou retomar agora, trabalhando a questão de ordem superior, seria a questão das funções beta, né? Função beta e função. As funções beta do grupo de renormalização. Também elas recebem correções de ordem superiores, e é interessante a gente saber
houve, por exemplo, trabalhos interessantes recentemente, você esteja falando talvez de 5 anos atrás, né? Mas trabalhos que envolveram grandes nomes da física e que geraram um conflito na literatura. Wiltshire, por exemplo, né? Wiltshire tentou trabalhar numa questão aí e começou a levantar uma questão, fez trabalhos, publicou trabalhos que depois foram colocados em discussão sobre a questão de efeitos de gravitação, efeitos quânticos, né? Dos núcleos, né? Da gravitação em cima da função beta da QED. Então, será que a função beta da QED é positiva? Quem se lembra lá do curso, sabe que a QED não tem liberdade assintôtica. Então, a função beta é positiva. O que ele levantou é que, provavelmente, efeitos da gravitação, ele fez cálculo para isso, poderiam vir a tornar a função beta negativa da QED. Então, você poderia entrar no regime de uma QED com liberdade assintôtica devido a efeitos quânticos da gravitação. Essa questão levantou um conflito. Então, parece, vamos discutir os trabalhos que falaram um pouco sobre isso. Então, no final de tudo, parece que havia um erro nos trabalhos do Wiltshire, no grupo dele. Então, parece que a questão ficou que a gravitação não consegue, por efeitos quânticos, introduzir liberdade assintôtica na QED. Mas vamos discutir a questão, vamos ver onde é que podem estar as dificuldades. Eu colocaria, para início, né, de navegação, essa ideia. Claro que durante a navegação surgem tempestades, turbulências, e a gente pode um pouco ter que mudar o percurso do grupo, o percurso da nossa navegação. Mas, em princípio, eu diria que esses tópicos aqui são tópicos bastante abrangentes, claro que não vamos poder abranger tudo, mas são tópicos bastante dentro do contexto que a gente pretende desse curso, né? Vamos trabalhar a ideia de campo quântico, né? E os efeitos, né, de grupos em cima dessa grandeza. E aqui a questão da simetria, sobretudo aqui e aqui, a gente vai poder inspecionar melhor a questão da simetria. Vou colocar essa setinha aqui, e essas duas questões aqui são duas questões que passam pela discussão da simetria. Bom, então mais ou menos vai ser a nossa proposta de temas da discussão, e para talvez a gente aprender alguma coisa, Agora eu vou solicitar talvez a participação de vocês nessa maneira. Como esse curso aqui é um curso já de um nível mais avançado, e para pessoas que estão realmente comprometidas com a área, são vocês, não tem assim nenhuma pessoa que está fazendo esse curso para ganhar crédito fora de área, ou fazendo esse curso só para enriquecimento cultural. Todo mundo que está fazendo esse curso precisa dessas coisas, tem que saber, faz parte do aprendizado do que eu te dou. Então, eu vou fazer o seguinte: em cada aula eu vou deixar algum material de leitura e eu vou dar um tempo sempre na aula seguinte de vocês expor. Eu queria que vocês começassem também a vir ao quadro, ou seja, o Brasil precisa conhecer vocês sim. O Brasil conhece vocês de costas, né? Agora precisa conhecer vocês de perto, quem está assistindo ao nosso curso. Então, vou pedir a colaboração de vocês nesse sentido. Eu acho que vocês agora já está na hora de vocês também assim, falarem um pouco, né? Vocês sabem falar, já defenderam o mestrado, todo mundo aí já tem experiência, já tem estrada, mas eu acho que é interessante vocês começarem a dar algum tipo de aula dentro desses temas, exercitar um pouquinho a apresentação. Não é preciso mostrar cálculo, assim, ficar fazendo grandes cálculos no quadro negro. Por exemplo, quando vocês estiverem fazendo cálculo, vocês falam, pô, eu ralei 5 dias para fazer esse cálculo. Então, se você ralou 5 dias, significa que seria bom que as outras pessoas soubessem. Então, você digita ou tira o xerox, passa para as pessoas. Não vão perder o tempo no quadro, não digo perder tempo, mas não vão investir muito tempo de quadro negro mostrando. Sabe, às vezes você tem que calcular integral, né? Ninguém vai querer mostrar mais a ninguém esse ponto, calcular integral. Isso é coisa no passado bem remoto, né? Ninguém vai ficar ensinando ninguém a ficar mexendo com propriedade de matriz gama, né? Quer dizer, essas coisas assim que são o dia a dia, né? Esse varejo pequeno, né? Calcular integral, pegou, expandiu uma função, usou função de décima, misturou com polinômio de Gegenbaum, isso tudo. Ninguém precisa ficar mostrando esses detalhes, claro. Isso todo mundo sabe fazer ou sabe onde tem. O que é importante é mostrar as ideias e interpretar os resultados, saber o que está acontecendo. Porque tem um certo nível, né? E vocês já estão maiores, né? Ela já consegue colocar certas coisas de ouvido. Quando
precisa mais fazer tudo, ler tudo para poder saber. Você já tem que começar a fazer uma prova de um concurso de universidade. Você tem 24 horas para preparar uma coisa. Você tem que começar já a ter essa destreza. Eu tenho 3 dias para preparar um seminário. Não tem pressão nenhuma em cima de ninguém. Eu estou falando que é importante vocês começarem a exercitar também, vocês apresentarem as coisas, mesmo que não seja a tese de vocês, mesmo que não seja um trabalho de pesquisa direta de vocês, é importante vocês falarem sobre tópicos em geral de física. Então, como esse curso é um curso bem familiar, está só aqui a família dentro da teoria de campo do Afex, então eu vou pedir a vocês, hoje eu vou deixar um material, não é? Repito, não precisa se preocupar de fazer todas as contas, chegar aqui e ficar sem graça, eu não consegui fazer isso. Se não conseguir, diz, ó, não consegui fazer isso, a gente vai tentar. O que conseguir fazer, fala, pô, eu acho que isso aqui pode ser instrutivo, foi instrutivo para mim, pode ser instrutivo para os meus colegas. Aí você prepara tudo, bota, a gente tira xerox, manda o arquivo aí, diz, ó, isso aqui requer isso, os detalhes estão todos no arquivo que eu estou mandando para vocês. Vamos fazer uma coisa assim mais otimizada, para poder vocês também, a cada 15, como são 15 dias, dá para preparar, né? Assim, um temazinho, preparar um pequeno seminário, um quadro de pequena aula. Mas é importante que vocês falem sobre essas coisas. Bom, não está valendo nota, nada disso, está valendo experiência, certo? Oi? É, né? Então tá. Bota o arquivo no curso, desculpa, esse arquivo está associado ao curso, os cursos vão lá também. Tá junto com o curso? Entendi. O curso tem mais recursos, né? São recursos que o curso tem. Entendi. Então, beleza. Aí fica já gravada as aulas de vocês, né? É bom, porque depois vocês podem fazer um concurso. Vocês já estão na mídia, né? Bota no CVLAT, né? Filmado no YouTube, né? Participação no YouTube. Isso, essa coisa lá, né? Coloca no curso. Entendi. Coloca, então você cria, tem um curso, tem várias tecnologias associadas, né? Tem um fórum também. Ou se quiser mandar, sei lá, assim, mandar notícia também, né? Ótimo, isso é importante. Eu acho que gerar interação. Então eu acho que como a gente aqui faz os cursos, vocês são as pessoas que sempre vêm aos cursos mesmo, eu acho que vale a pena vocês começarem a fazer esse esforço de falar, expor um pouquinho as ideias, mesmo que não seja um trabalho de pesquisa de vocês, mas isso dá uma destreza de vocês também saírem um pouco do repertório, aprender a improvisar. É importante ter esse caráter de improvisação, porque à medida que a gente vai trabalhando em física, a gente vê que cada vez mais a gente domina menos coisas. Então, cada vez mais você se aprofunda na tua coisa, mas aparecem também tantas outras coisas. Então, você precisa conversar com um. Né? Você não pode ser um autista, só sei isso, publico só isso eu sei bem, publico bem, sou forte nisso, mas eu ignoro o resto. Não, eu tenho que saber conversar e vocês têm que saber o que está acontecendo. Essas são coisas fundamentais de um curso de teoria de campos, que em geral não são muito cobrados, porque esse final de curso é aquela coisa que é feita correndo, né? Então eu vou querer insistir nesses tópicos. Bom, então hoje eu vou deixar já um materialzinho, aí vocês veem quem vai querer falar, mas isso não tem problema. Bom, então esse era um ponto, então, o terceiro ponto que eu queria falar é essa questão da participação de vocês nas aulas também. Muito bem, então, vou começar a discutir a questão da... Eu não vou fazer assim, revisão do outro curso, nesse sentido. À medida que as coisas forem aparecendo, eu vou dizendo, ó, isso aqui está no curso de QED do ano passado, isso aqui está no curso de interações fundamentais, isso aqui está no curso de equação de hierárquica. Vamos fazendo as coisas assim, chamando, né, flashback das coisas que a gente já fez e vamos trabalhando as ideias aqui. Então a primeira questão que a gente vai querer trabalhar, o problema que a gente quer trabalhar, é o momento magnético anômalo dos elétrons. Né? Isso aqui é uma questão bastante quente na teoria quântica. Momento magnético anômalo. Na verdade, dos férreos, né? Mas não, na prática a gente vai ver o dos elétrons, do elétron, do núcleo. Mas por um momento a gente vai trabalhar sem alusão, né, a que tipo de elétron a gente está falando. Muito bem. Bom, onde é que isso aparece? Deixa eu pegar aqui. Bom, depois de uma coisa que o Pedro falou, as
sugestão que eu não posso esquecer depois de ficar aqui com vocês, é a bibliografia, né? Deixa eu deixar aqui, depois eu vou lá no final da aula, eu vou colocar para vocês a bibliografia aqui no nosso curso, aonde é que a gente pode consultar as coisas. E também a gente vai ter vários artigos aí procurando, né? Mas assim, tem uma bibliografia fundamental para bom. Bom, deixa eu pegar aqui o livro aqui. O trabalho, vou mostrar aqui. Bom, todo mundo sabe, nós já fizemos, todo mundo já fez esse exercício, eu não vou fazer. Pegando-se a equação de Dirac, né? Lembrando que pega a equação de Dirac. Qualquer que seja o término carregado, pegando a equação do Dirac e trabalhando seu limite, acopla-se com o campo eletromagnético externo, faz o limite não relativístico e a gente lê a equação de Dirac, então implica, né, a equação de Pauli. E a equação de Pauli, ela nos dá uma leitura correta do momento magnético do elétron. Do elétron, vamos colocar do elétron, em geral, do elétron. Então, o momento magnético do elétron, ele sai, né? A equação do Dirac nos dá essa razão, nos dá esse valor aí, né? Uma razão magnética, G, adaptado, 2, massa do elétron. E aqui os μ. No caso do elétron, né? A gente está falando de um elétron, um objeto que tem no meio, então esse spin é dado pela matriz da equação de Dirac, a gente sabe que esse S aqui, né? Ele é um meio. Esse meio já é de cima. Está cortado, já foi colocado aqui, isso aqui me dá, seria uma, no caso do elétron, isso aqui me dá o magneton de Bohr, né? Que é a massa do elétron. Massa do elétron. No caso do elétron, isso aqui é essa grandeza aqui, é o magneton de Bohr, e aqui tem a razão de giromagnética. E a equação de Dirac, o grande sucesso dela, a gente lembra, é que ela deu aqui o valor para todos os elétrons que obedecem, para todos os términos que obedecem à equação de Dirac, o valor G é igual a 2. Então, classicamente, né, a razão giromagnética é G igual a 2, o momento magnético está aqui, G igual a 2, esses dois cancelam esse meio, então, a razão o momento magnético da nómada do elétron, base por esse 2 aqui cancela esse 2, no caso do elétron, isso aqui dá exatamente o magneton de Bohr. No caso especial do elétron, eu tenho o magneton de Bohr, que no fundo é a medida do momento magnético do elétron, vezes a matriz de Pauli, né? Você tem um fator 2 que cancela esse 2 aqui. Isso aqui é o magneton de Bohr, mas dentro de 10 a menos 10 neves por Tesla, né? 10 a menos 10 neves. Então, esse é o resultado que a equação do Dirac nos dá. G igual a 2. Então, isso já foi um grande sucesso na época, porque não se sabia por que é que o G daria igual a 2. O cálculo clássico, né, daria G igual a 1. A mecânica quântica, então, mostrou, porque a mecânica, os experimentos mostraram que o G era 2. Você tinha que buscar uma razão que o G é igual a 2. Isso aí foi um trabalho que envolveu, o Pauli estava muito envolvido nessa questão. E havia uma grande competição nesse sentido entre o Pauli e o Dirac. O Dirac, quando escreveu a equação dele em 1928, né, um dos grandes sucessos da equação do Dirac, justamente ela ter naturalmente dado a razão de G igual a 2. Mas depois se entendeu por quê? Porque Dirac foi quem conseguiu escrever a equação de Dirac, na verdade, nada mais é do que é uma equação relativística do spin elétrico. O papel da equação de Dirac é o que está dentro da equação de Dirac, o spin elétrico. Quem assistiu às nossas aulas nos cursos eletromagnéticos, lembra que a gente constrói a equação de Dirac compondo duas equações de helicidade. A gente acopla a equação da helicidade left com a gravidade, a helicidade, no caso da massa zero. A gente pega a equação left e a equação right e acopla pelo termo de massa. Então, no fundo, a equação do Dirac, ela é uma tentativa de se descrever, dar uma descrição relativista do spin, que foi o que o Pauli não conseguiu.
que saiu da equação do G, no fundo é isso, é uma mutação do spin. Então, por isso que ela reproduz. Então, quer dizer, o que dá por trás dessa razão G igual a 2 é a relatividade especial. Hoje, a gente sabe, depois você tentou, se a gente, por exemplo, a gente já falou isso em alguns cursos separados, se a gente for calcular a mesma coisa com objeto de massa spin 1 carregado, a razão G, se a gente for olhar classicamente, se for olhar a teoria sem comprometimento de questões de renormalizabilidade, a gente ganha G igual a 1. Então, hoje a gente sabe que todas as partículas, que é uma questão da relatividade, o que está por trás do G igual a 2 é a relatividade. Eu vou dar para vocês uma referência depois, que é bastante recente, que se mostrou, inclusive, que por argumentação de teoria de corda, a partir de teoria de corda, se consegue mostrar que qualquer partícula relativística carregada, independentemente do spin, tem razão, giro magnética G igual a 2, desde que o spin seja maior que zero. Claro, partícula escalar não tem spin. Então, vamos discutir aqui também, será que eu posso encontrar a razão giromagnética de uma partícula escalar? Bom, razão giromagnética, por exemplo, momento magnético do neutrino. O neutrino é neutro. Em geral, a gente pensa, para ter momento magnético, eu preciso ter carga, preciso ter massa, preciso ter spin. Então, se a partícula é neutra, no princípio, o momento magnético dela, esse momento magnético, a primeira aproximação é zero. Se ela tem massa nula, eu tenho uma singularidade aqui. Então, significa que a questão da massa nula requer um cuidado especial. Se ela não tem spin, se o spin dela é zero, ela não tem momento magnético. Agora, será que efeitos quânticos podem introduzir um momento, uma correção magnética, uma partícula de spin zero? Então, a partícula de spin zero ela pode adquirir magnetismo via correções quânticas, via correção de ordem superior. Então, nós vamos discutir um pouco essas questões aí. Essa questão é uma questão que está assim, 65 desde o paper original do Schwinger. Vou dar o paper original para vocês. O paper original do Schwinger é esse aqui. Foi o primeiro cálculo de uma correção de momento magnético. Schwinger é um físico review. O volume é 73, no ano 1948. A página é 416. Vou botar aqui o que o Schwinger encontra. Separado aqui. Vou já parametrizar isso e mostrar o que o Schwinger obteve. Então, essa é a ideia. Então, nós precisamos saber, será que eu consigo, uma partícula neutra, como o neutrino? Então, tá, o momento magnético anômalo dela, pela mecânica quântica é zero. Isso aqui é um resultado da mecânica quântica. Então, se ela tem carga nula, eu não vou ver o magnetismo dela. Eu vou ver o momento magnético anômalo, momento de polo magnético, A anomalia, vou dizer, a anomalia é a correção oposta. Isso aqui, na verdade, é o momento de dipolo magnético. Então, o momento de dipolo magnético. Momento de dipolo magnético. Isso aqui é a razão giromagnética. Momento de dipolo, momento anômalo, momento magnético anômalo vem quando a gente encontra o desvio do G. Então a gente vai jogar toda a anomalia em cima do G, correção do G. Então nós vamos parametrizar isso de uma forma que é universal, porque aí a gente sabe aonde é que a gente vai colocando as correções quânticas. Mas a ideia é essa. Então eu preciso de carga, eu preciso ter carga e spin. Para o caso do neutrino, você poderia depois ver que eu te passei aqui trabalho no momento magnético do neutrino. How magnetic is it?
Então, eu vou te passar que você poderia expor esse trabalho, um trabalho interessante. Então, o neutrino não tem carga, mas ele adquire momento magnético. Dentro do modelo padrão, a gente não tem neutrino massivo, mas quando a gente introduz a massa do neutrino, o neutrino tendo massa, ele adquire momento magnético por correções quânticas. Uma partícula de spin zero pode adquirir momento magnético por correção quântica. Então, vamos discutir um pouco essas questões. Aonde é que a origem do magnetismo pode adquirir? O fóton também adquire magnetismo. O fóton tem uma propriedade, ele tem uma propriedade paramagnética. No fundo, o fóton também. Se você colocar, por exemplo, o fóton, botar um laser, né, no campo magnético externo, vai haver uma interação, vai haver um fenômeno. O campo magnético externo interage com o próprio laser, com o fóton, vamos dizer assim, fazendo efeitos como, por exemplo, a rotação de Stokes, às vezes tem propriedade que se chama birrefringência, ou seja, no fundo o fóton tem uma propriedade magnética. Mas isso significa que tem momento. Que tem aí, você tem uma componente muito pequena de momento. Você pode calcular isso aí. Tem um trabalho, vou trazer a referência para vocês, tem um trabalho interessante de trabalhos ligados ao grupo da Rússia, que eles calculam o magnetismo do fóton a partir de correções quânticas, certo? Eu acho que foi uma coisa que a interação daquela partícula de quanta por magnético. Sim. Então, pode ter um movimento na Lagartana, Certo. tudo é levado para o momento magnético. Não, nem tudo. Você tem que ver o que é o momento de polo magnético. Ao fazer, você vai ter, pode ser que você gere um termo que é interação, pode ser um termo de cada polo. Não necessariamente é um termo de polo. O momento de polo magnético é sinônimo de momento magnético. Momento de polo magnético. Quer dizer, o momento de polo magnético, ele é um efeito quântico. Agora, o anômalo vem quando você coloca a teoria quântica de campo. A mecânica quântica, ela já te dá o momento de polo magnético quântico. A teoria quântica de campos, ela introduz correção em cima da mecânica quântica. Ela desvia esse valor, tem uma correção. Porque, no fundo, o que a teoria quântica de campos faz é corrigir o valor de G. Então, você mexe no valor de G, você automaticamente está mexendo nesse balanceamento, certo? Então, você parametriza a coisa dessa maneira. Você diz que a tua razão G vai parametrizar, vamos dizer que G é igual o valor da mecânica quântica relativista, o valor da equação do Dirac, estou falando de objetos de spin meio. Então, o valor vai pela equação de Dirac, é G igual a 2, mais aqui é que vem o que a gente chama de anomalia. Vem a alteração do valor G. Então, o desvio de G igual a 2, né? G igual a 2 é a mecânica quântica relativista. G igual a 2 mais alguma coisa, esse mais alguma coisa é efeito de teoria quântica de campos. É efeito, então, do fato de que eu preciso, né, o elétron, na verdade, ele é um campo. Então, eu não vou mais ver o elétron como uma partícula. Na equação de Dirac, não, eu estou vendo o elétron como uma partícula. Na teoria eletrodinâmica quântica, não. Eu tirei a noção de elétron, partícula, e distribuí o elétron por um campo. Esse campo se espalha, se propaga, se espalha, interage com o fóton. Então, o fato da partícula ter um caráter de campo é que vai ser responsável por essa correção. Nós colocamos aqui, em geral, a parametrização usual, vou colocar aqui o 2A. Então, vamos colocar, que é o efeito de teoria quântica de campos. Eu poderia colocar, mas por que você coloca esse 2? É só para poder escrever dessa maneira. Então, quer dizer, a anomalia, aquilo que nós chamamos da anomalia do momento magnético, a anomalia na razão giromagnética de um elétron é o valor G menos 2 sobre 2. É isso aqui que é calculado teoricamente pela teoria quântica de campos, é o desvio do 2, e que é medido experimentalmente. Então, essa grandeza aqui, ela é calculada teoricamente e também é medida experimentalmente. Tá? Por isso é sempre o G menos 2, exato. Porque é sempre o desvio do valor 2. Esse 2 aqui é completamente arbitrário. Eu vou para G mais A, eu calcularia o G menos 2, mas na verdade você coloca esse 2 aqui para poder, só para normalizar isso aqui, 2 mais A, para poder ficar dentro do fundo, é isso que a gente quer. Calcula que o valor é 2,
multiplica 1 mais a correção. Uma anomalia daqui. Esse que a gente chama de um momento magnético anômalo, é um momento magnético que carrega o G já com a correção. O G é 2 que multiplica 1 mais A. É 2 mais 2A. Então isso é o que a gente chama de anomalia magnética. Só para poder padronizar a notação que se usa. Então, o primeiro cálculo foi esse. O trabalho do Schwinger, o que o Schwinger fez foi isso. O trabalho do Schwinger foi a primeira correção em cima do 2, a partir do 2. Então, o trabalho do Schwinger é esse aqui. Ele calcula a razão G, o certo lepton, 2, que multiplica 1 mais A. E o A que o Schwinger encontrou, o A do Schwinger, foi o primeiro cálculo, ele achou esse valor, alfa sobre 2π. Então, a primeira correção quântica é a primeira correção de teoria quântica de campos, né? É o primeiro, no caso, o primeiro termo, tá? O primeiro efeito, vamos colocar assim, o primeiro efeito, a primeira ordem da constante de estrutura fina, o primeiro efeito da teoria. Então, isso aqui que está no trabalho do Schwinger de 58, esse valor alfa sobre 2π. Vou colocar aqui. Oi? Não, o Bruno foi da QED mesmo, né? O trabalho da renormalização, a formulação da QED, ele fez a alternativa à falha, né? Foram os três, ele tomou nada, mas não foi esse trabalho que eu tenho Nobel. Deixa eu botar aqui só a maneira como se escreve isso hoje. Vou colocar aqui, só para a gente saber. Então, isso aí é uma indústria. Isso aqui realmente tem gente que passa a vida fazendo isso. Esse cálculo hoje é conhecido, vocês terem ideia, até alfa elevado a 5. No fundo, a correção é elevada a 10. Ou seja, essas bandeiras aí são calculadas a ordem altas. O último resultado que eu anotei aqui é de um grupo de japoneses, deixa eu ver se eu botei aqui, 2012. O resultado mais recente que se tem. Então a gente tem praticamente 65 anos de cálculo em cima disso aí. Sobre isso? Kinoshita. Ele que é o chefe disso, ninguém fala ele. É o chefe da gangue do Japão, né? É o samurai do fator da razão germânica. Ninguém deixa ninguém fazer isso. Não sei se é ele. O último cálculo é dele. Sei se é da brincadeira. Chatíssimo. Nada, imagina não. O cara que passa a vida inteira fazendo isso é o cara que pode fazer imposto de renda. Ele quer se divertir. Mas o imposto de renda no Japão, que você tem como o cara, certamente um cara até trabalho básico para ciências contábeis. É um trabalho difícil. Não é fácil, é muito técnico, muito técnico. Cara, tem especialista nisso. Né? Tem alguns nomes que estão ligados a isso. O Remite, por exemplo, na realidade, o Limone, o Remite, é algo também que o cara calculou isso a ordem criminal. Deixa eu pegar aqui a maneira como a pessoa se vem parametrizando isso. A primeira correção de Schwinger foi essa. Essa é a correção de Urbano. Vamos entender, esse valor aqui saiu desse gráfico. É esse gráfico de Feynman aqui. Vamos entender por que é esse gráfico de Feynman na QED que dá esse valor. Então, o que a gente tem aqui é elétron. Esse gráfico aqui. Aqui tem a correção de fóton. Então a gente vê, aqui a gente tem um regra de Feynman, né? Aqui aparece uma carga elétrica, aqui aparece uma carga elétrica e aqui aparece uma carga elétrica. Então, na verdade, isso aqui é um gráfico de ordem 3, mas eu estou corrigindo a carga elétrica. Então, isso aqui isso aqui é um E3. Então, a primeira ordem na carga elétrica, vértice é. Aí a gente vai acrescentar uma correção aqui, um parâmetro, um fator aqui, um coeficiente F, vezes um E3. Então, a gente seleciona esse E aqui. Isso aqui é 1 mais F é 2. Então, a primeira correção, na verdade, é essa aqui, por isso sai proporcional a alfa. É 2, alfa é 2 sobre 4, né? É 2 sobre H cortado 5H. Então, esse gráfico aqui, na verdade, é o gráfico que o Schwinger calculou. É o gráfico que está dando esse resultado. Então, vamos entender por
porque esse gráfico é que dá a correção à razão G. Vou fazer uma coisa chamada decomposição de Gordon. A decomposição de Gordon mostra claramente o que esse gráfico ele vai dar a razão G no X. Qual é o gráfico de ordem zero? Oi? Qual é o gráfico de ordem zero? De ordem zero? De ordem zero seria o próprio vértice. Obrigado pela pergunta, Pedro. Esse gráfico aqui é o vértice da QD. É o vértice básico da QD, né? Que menos IE, essa matriz gama. Então, esse vértice aqui, ele ganha essa primeira correção. A correção de um loop é esse vértice, é esse gráfico. E aí, é isso aqui que vai fazer. Agora, vamos entender por que é que aqui está contida uma correção ao momento de bola. Vai dizer que o que? Isso aqui, na verdade, é a corrente, né? A corrente eletromagnética. É o E, si barrado, gama mi, si a mi. Então, aqui dentro, está embutida a correção magnética. Vamos falar sobre isso. Então, hoje, o que se faz é o seguinte: a maneira de se parametrizar a correção. Então, a gente sabe que o problema todo do momento magnético está na anomalia. Então, para nós, vamos guardar sempre que a gente está fazendo isso aqui. O momento magnético de um certo Lepton, então, a razão giromagnética de um certo Lepton, ela é 2, 1 mais a anomalia. Ou seja, a anomalia que nós vamos calcular é o fator G menos 2 sobre 2. Isso aqui é parametrizado da seguinte maneira. Coloque-se aqui no somatório N, partir de aqui coloca-se um coeficiente, vamos ver o que é esse coeficiente, um A2N. E aqui um fator alfa sobre π elevado a N. É dessa maneira que a gente faz. Então, por exemplo, para N igual a 1, eu tenho um coeficiente A2, tenho alfa sobre π. Então, a correção do Schwinger, né, que o Schwinger fez, foi calcular esse termo. Então, no caso do Schwinger, né, N igual a 1. O cálculo do Schwinger foi um cálculo de primeira ordem. N igual a 1. Então, na verdade, N igual a 1, alfa sobre π. O que o Schwinger calculou foi o A2. N igual a 1, A igual a 2. Quando A, então, para N igual a 1, A igual a 2, eu tenho coeficiente A2, o fator A2 vezes alfa sobre π. Mas o valor do Schwinger que encontrou foi de alfa sobre 2π. Então, o A2 do Schwinger é 1/2. Então, esse aqui é o resultado do Schwinger. Tá? Schwinger, na verdade, ele calculou o primeiro termo dessa série. Esse efeito, então, esse efeito que o Schwinger calculou, é um efeito que está saindo desse gráfico. Isso aqui vai ser o que a gente vai discutir. O primeiro loop, né? Estou só dando um resultado para vocês entenderem como é que funciona, né, na linguagem especializada na área, como é que funciona como é que funciona a introdução das correções. Oi? Então, aqui não, aqui tem um alfa 2, tem um alfa. Então, o primeiro termo N igual a 1 dá alfa. Então, isso aqui é 2. Então, a primeira correção de ordem é 2. Pelo fundo desse gráfico aqui, você está corrigindo esse gráfico aqui, que já é de ordem E. Uma trilégua é de ordem E. Então, você está somando E mais algum coeficiente, vamos chamar de F, não importa o que seja esse E, é 3. A correção desse gráfico é 3. Então, o fator de correção, na verdade, que é E. Então, na verdade, o que você está corrigindo, isso aqui é E mais 1, é 2. Então, você está trabalhando com isso. Por isso que a correção é de ordem alfa, né? É 2. Então, o Schwinger, ao calcular esse gráfico aqui, o que o Schwinger obteve foi esse valor. O que o Schwinger trabalhou foi o A2. Então, esse é o resultado do Schwinger de 62, 48. Em seguida, o segundo resultado, N igual a 2. Então, isso aqui é N igual a 1. N igual a 2. O resultado de N igual a 2. Esse aqui é o Schwinger, 1948. Outra coisa. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando, então, vamos particularizar. Vamos dizer que esse elétron aqui seja o elétron. Vamos botar aqui, elétron. N igual a 2. Oi? Quero que a gente precisa
o coeficiente é 2n, não só n? Não, é uma questão assim de. Eu vejo que sempre vai aparecer aqui a ordem. Isso aqui é alfa. Alfa é sempre de ordem é 2. Então isso aqui vai sempre aparecer uma potência E elevado a 2n. Então é para seguir a ordem. É A2n vezes E elevado a 2n. Só, olha, mas é uma questão de conversão. Podia ser um A igual a 1. O que é importante é que o coeficiente, se fosse A1, ele seguiria o alfa elevado a 1. O A2 seguiria o alfa 2. Por razões históricas, ficou o índice desse A, ele segue a potência do E. Certo? Só por isso. N igual a 2. Esse resultado aqui se deve a Peterman isometral. Esse resultado aqui de 1958, 10 anos depois, foi corrigido, foi introduzido o termo de ordem alfa 2, ou seja, E4. Então, o termo foi calculado, o A4. Esse A4 aqui está multiplicando o termo alfa 2. O valor encontrado foi esse aqui, menos 0,328, 478, 965, 9. Tá? Depois, passam-se 38 anos, nós temos o resultado N igual a 3, que é o A6. N igual a 3, Laporta, perigo. Em 1996. O resultado encontrado aqui foi o A6, é o termo de ordem alfa 3. Tá? 1 ponto 181. Lembra-se que esse valor, cruzou assim, esse valor, sabe, como assim, aumentou da ordem relativa do valor do Virgínio Lima, lembra-se que esse valor está multiplicando isso aqui, ó. Isso aqui agora, no caso, vai multiplicar um alfa elevado a 3, então é 1 sobre 137 elevado, aqui é 1 sobre 137 vezes π. Então o Clébio está multiplicando essa camisa, esses termos, na verdade, estão diminuindo. O termo da série, vendo que o A tem aumentado, né, a gente está contando é isso aqui. Alfa elevado a, então agora eu tenho que ter de E elevado a 6, alfa elevado a 3. Então esse é o termo de 96, o Laporta e Revite. Tá? Esse Revite aí foi, vocês conhecem o Silvio Sorella da UERJ, né? O professor Sorella, ele, na Itália, quando ele fez uma graduação dele na Universidade de Bolonha, lá tem que fazer um trabalho final de curso, né? Tipo uma tese de formatura, tese de chama de tese de final de diploma básico da Alemanha, na Itália, chama-se tese de laurea. De laurea, o orientador dele foi o professor Revite. Eu me lembro do Silvio, né? Ele já, na época dele, ele fez essa tese lá em Bolonha, ele estava trabalhando com o Revite, mas o Revite ele não estava, isso foi na década de 80, o Silvio trabalhou com ele, o Revite estava sempre envolvido já de calcular ordens superiores. Agora, em 96, ele já conseguiu produzir esse resultado. Depois, os dois resultados finais se devem ao famoso monochita. Não, o monochita com o grupo dele, é o grupo grande, não é só ele não.
Então, o A8. Então, N igual a 4 e N igual a 5. Então, com isso, chegou ao A8. Então, a menos 1,910620. E o A10. Então, alfa elevado a 5. 9,1658. Esses resultados aqui vocês vão encontrar no Chita. E tem outros autores que eu não estou citando aqui, mas vocês vão poder chegar ao trabalho dele. Vou dar a referência depois, que no Chita 2012. Não tem nem um ano esse resultado, acho que esse resultado foi outubro do ano passado. Mais ou menos, o que significa? Essa é uma questão interessante. Olha, ninguém sabe por que essa série é alternada. A série é sempre alternada. Mais, menos. Isso é uma questão que tem na literatura. Assim, ninguém conseguiu uma explicação muito convincente por que a série tem que ser alternada. O desafio está lançado. Professor, se o professor tem motivo, todo sabe, cara. Mas é nada a gente pensa. Ele já fez o cálculo, agora a gente só vai dizer por que é positivo e negativo. Trabalho do brasileiro, né? O brasileiro gosta já de dar um desperto, deixa o cara calcular. O cara deixou o japonês trabalhar, o japona trabalhou, né? Como diria um carioca, o japona trabalhou, e agora o carioca esperto, vai lá, dizia só por que é positivo e negativo. Esse japonês é bem japonês mesmo, né? Bom, isso então são os resultados da QED. Isso tudo eu estou fazendo é QED, eu estou falando do modelo padrão, porque agora vocês pensam o seguinte, esse gráfico aqui, ó, nada me impede que o elétron interaja aqui trocando Z0, por exemplo. Isso tudo é com foto. Isso tudo, então deixa eu colocar isso claro para vocês. Essas correções todas que nós citamos agora são as correções da QED. Isso tudo é no âmbito da QED. Tá? Pura QED. Oi? Aumento do número de loops. N igual a 1 igual a loop, isso, N igual a 2, porque você vai ver, se você tiver ordem 4, né? Se você estiver na ordem alfa 2, você tem ordem 4. Então você deve ter alguma coisa que tem 4 vértices. Esse vértice aqui, isso aqui já daria a ordem 2. Por exemplo, esse vértice aqui, se tivesse alguma coisa assim. Então isso aqui, ó, já é 5, então isso aqui já é 4, são 2 loops, tá? Pode também ter outras coisas, pode ter algo desse tipo assim. Então, você precisa ter 4 L's. Então, são gráficos de 2 loops. Exatamente. Quando você tiver o alfa 5, então você tem que esse cálculo feito a 5 loops. Então, isso QED, esses valores são os valores da QED. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte. Uma coisa que é fala? É pena do que a gente espera, então eu espero que não tenha sido cumprir computação. Pois é, isso é computação. Esse pessoal tanto que o Silvio, ele entendeu? Discutir que fala disso, exatamente. Vou botar uma observação a mais aqui, que é o seguinte. Eu vou me dar nota dos resultados aqui, mas eu vou querer organizar melhor para você, para ficar melhor apresentado. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Então, essas são as correções da QED. O fundamental que virou a estrutura teórica. Esses valores são teóricos. Eu vou dar o valor experimental para falar. Esse valor experimental. Agora, lembre-se que o elétron, a teoria não é só a QED é parte do modelo padrão. Então, se eu colocar antes de dar o valor experimental, pensar o seguinte: a anomalia, né, na razão giromagnética, no momento magnético, ela tem que vir da QED. Dentro do modelo padrão tem a QCD e tem o setor fraco. O modelo padrão é tudo, é eletrofraco, mas é forte. E
E o elétron, por exemplo, essa interação, só para vocês terem uma ideia, é um gráfico desse tipo. Essa aqui é a base do gráfico do momento magnético bom. Então nós sabemos, da teoria eletrofrata, que nós temos um vértice, nós temos a corrente do elétron left, interagindo com Z. O elétron, né? No eletromagnetismo, na QD, claro, o elétron interage só por fora. Mas na interação eletrofrata, quando eu deixo a interação eletrofrata ser plena, eu não recorto só o setor eletromagnético, o elétron também interage com o ZZ. O elétron interage também com o neutrino, que tem um vértice desse tipo também. Posso ter, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Ó. Aqui entra o elétron. Aí, essa linha aqui, o elétron tem um vértice com o neutrino. O elétron, ele interage com o neutrino trocando um W+. Pode ter um W+. Então, aqui é neutrino, ativou o elétron. Então, eu tenho processos aqui dentro desse núcleo. E, na verdade, o que nós estamos fazendo para calcular a razão giromagnética, o momento magnético anômalo, é um gráfico desse tipo, onde eu tenho uma função de Green, quem já fez o curso lá passado, isso aqui é uma função de Green de 3 cômodos, uma linha externa de fóton, 2 linhas externas de LED. O que está dentro dessa bolinha aqui, desse loop, né, dessa bolinha, são todos os processos virtuais possíveis. O primeiro processo virtual é o do Schwinger, que é o motor. Mas aqui dentro, e aí, isso aqui é só QD, mas eu posso também ter as interações que o elétron tem com o setor eletrofrágil. Depois tem uma outra coisa, o elétron, ele troca fóton. Beleza? Tá certo, isso aqui é fóton. Mas o fóton, ele interage com os quartos são carregados. Então os quartos interagem. Eu posso ter um loop aqui de quartos. Aquele gráfico de polarização do vácuo. O fóton se abre do quarto no antiquarto, quarto, antiquarto, quarto, se rematerializa em fóton. Então, eu posso ter um loop aqui que vai envolver aqui as cargas dos quartos, as massas dos quartos. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, então, ele é um gráfico típico, com uma correção de mistura, QCD, né? Quer dizer, ele é um processo da QCD, aqui é carga elétrica, aqui são quartos, a constante de acoplamento do fóton com qualquer coisa é o E. Então, esse gráfico aqui é de ordem 1, 2, 3, 4, é um gráfico de ordem 5. Mas ele não está envolvendo só processo eletromagnético. Aparece aqui um processo da QCD, é uma interação eletromagnética mas no quarto. Claro, pode aparecer aqui também o elétron. Posso ter esse gráfico aqui com um loop de elétron, mas eu posso ter esse gráfico aqui também com um loop de quartos. Então, eu tenho um processo que é induzido pela QCD também, correções induzidas pela QCD. Claro, e é uma caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora. Você vai tocando. Se você tiver física além do modelo padrão, você vai e por que eu dou ali as interações com fotinho, supersimetria? Claro, se você acredita que tem supersimetria até aí, entra a jogada. Se tem física além do modelo padrão, você tem que ver todas as interações que, por exemplo, podem estar dentro. Então, se por exemplo tem partículas muito massivas da supersimetria e elas puderem se acoplar ao elétron ou ao fóton, elas vão estar circulando aqui também. Então, eu tenho aqui dentro processos de QED, estão aqui dentro, né, vou colocar assim. Então, aqui dentro nós temos QED, nós temos QCD, vou botar aqui. Na verdade, nós temos QED, nós temos processos fracos, vou botar aqui, e nós temos QCD. Ou seja, aqui dentro, pelo menos eu tenho o modelo padrão. Agora, pode ser que eu tenha física também, além do modelo padrão. Eu não estou considerando ainda essa possibilidade. Por exemplo, efeitos da supersimetria. Estou colocando por enquanto só o modelo padrão. Então, na literatura, justamente para poder separar, saber de onde vem cada efeito, cada correção, normalmente se faz isso. Quando a gente pega essa grandeza, a L, né, a anomalia magnética, então a gente decompõe ela da seguinte maneira: tem uma L que vem puramente da QED. Esse processo aqui são todos de QED, que foi o resultado do Schwinger, do Petermann aí com
Peter Mancon, aquele outro lá, que não tem o nome, o Sommerfeld, obrigado. Peter Mancon Sommerfeld, obrigado. Depois os resultados da porta com Remit, os resultados do Pinochet, tudo QED. Agora, nós temos que ver aonde é que entram os processos de QED. Na literatura, para vocês que estão colocando aqui a literatura padrão, eu vou dar um autor, que hoje é o autor, praticamente é como se fosse o detentor universal mundial. Ele é o cara que é o guardião mundial dessas coisas, que é o Eduardo de Rafael. Ele é o cara que tem mais esse tudo coletado, o cara que organiza, às vezes, workshops sobre essa questão. Ele trabalhou muitos anos, está aposentado na França agora, mas ele é o cara que vem publicando sobre isso. Ele tem, realmente, ele dá uma notação que a gente procura seguir. Então, nós temos aqui, em vez de botar QCD, é uma contribuição hadrônica. É a contribuição devido aos quadros. É o que vem da QCD. E depois nós temos aqui a correção que a gente chama de eletrofraco. Mas na verdade esse eletrofraco é a parte só que tem a correção do setor fraco, que é a parte puramente eletromagnética está aqui. Aqui são os processos que envolvem Z0, W+, W-, neutrino, aí são o setor de interação fraco, que é o setor fraco. Então, tem 3 tipos de correção. Nós temos aí as correções da ED. O resultado que nós temos aqui, os processos são esses aqui, os resultados. Quer dizer, o resultado, agora incorporando tudo, todo o modelo padrão. O resultado teórico, então vamos colocar então o A do elétron, calculado pelo modelo padrão, introduzindo então as correções hadrônicas e eletrofracas. Ele é 159 652 181. Isso está muito ligado, vamos dizer, à universalidade da luz. Porque a luz ela interage com tudo, né? Então você vai ativar. Isso. Isso. Isso é uma coisa muito estranha, sabe? Porque há uma certa confusão do conceito de acoplamento e carga conservada. Eu não estou mostrando isso, eu tenho uma ilustração muito clara. Mas eu acho que o conceito de acoplamento isso aí, cara. Esse número aqui é isso aqui, na verdade. Só estou colocando, explicitando as casas decimais para a gente ter uma ideia do nome. 0.00159652181. Aí aqui nós temos 82. Esse meio aqui, então até aqui, esse resultado aqui foi calculado até o 82, até essa casa decimal aqui, ó. 1, 2, 3, 6, 9, 12. Até a 14ª decimal, esse resultado aqui é o resultado que vem até o A6. Aqui entra o. Então, entrando aqui o A2, que é o resultado do Schwinn, o A4 e o A6. O A8, ele dá essa correção. Esse dígito aqui vem da correção de 4 núcleos. Esse dígito aqui vem da correção de 5 núcleos, é o A10. Mas, 10 menos 12 é isso aqui. Isso aqui já é, isso tudo, esse número aqui, significado de 10 menos 12 é isso que eu estou colocando assim, Pedro, para a gente já saber as cargas decimais. E esse número aqui, esse 2 aqui, então vocês veem, aonde é a física de Hadrons e eletrofraca da correção? É aqui. Isso aqui é hadrônico mais eletrofraca.
Então as correções de QED, elas dominam até o cálculo teórico, né? Então o cálculo teórico da correção de QED é até aqui, é até 5 loops, e agora esse resultado aqui já isola o setor de contribuições que vem dos hardwares e do setor eletrofábrico. Oi? Não, porque não, ele calcula o valor hadrônico, ele começa a contribuir lá muito pequeno cada das massas. Vamos ver por quê. Esse valor hadrônico significa que isso aqui seja lá, pega a contribuição hadrônica, 2 loops também. Mas é só que a contribuição hadrônica, mesmo a 2 loops, é muito pequena. O setor hadrônico e eletrofábrico vem cá para trás. Se é coerente. Pois é, essa é a discussão. No elétron, as correções de radar, a correção da QED é fortemente dominante. Por isso que o momento magnético na mão do elétron não é uma boa forma de você testar a nova física. Porque isso aqui é o resultado do elétron, justamente. Até essa casa decimal, tudo é puramente QED. O que você calcular de física hadrônica e eletrofrágil, mesmo que você calcule a 3 loops, não significa que essa correção aqui é maior do que 5 loops, não. Esse valor é muito pequeno, mesmo para loops baixos. Por quê? Porque nos processos aqui você tem massas muito grandes envolvidas. Quando você tem partículas muito massivas no loop, lembre das nossas aulas de gráfico do Feynman. Aonde é que está a massa? No denominador. Se eu tenho objetos muito massivos dentro do loop, eles estão no denominador. As massas grandes estão no denominador. Então eu puxo o gráfico para baixo. Isso dá um peso grande no denominador. As integrais de Feynman, né? Quando você tirar, eu vou dar justamente a razão. Aparece um fator logarítmico que mostra que o efeito das grandes massas, o efeito hadrônico, massa, você bota um quarto tópico, por exemplo, a massa do quarto tópico é 174 joules. Pega a massa do bóton, 5 joules, pega a massa do charme, 1,8 joules. Então você tem esses fatores no denominador, isso puxa o valor muito para baixo. Então a correção hadrônica e a correção eletrofrágil, aí você tem massa do Z0, 91 joules, massa do W mais W menos, 80,4 joules. Então, o setor puxa tudo para baixo. Se não tivesse outra verdade, todo o centro disso, ele entra no gráfico. Entra no gráfico. Competindo com a QED, exatamente. Dia 2. Dia 2. Não é do outro. Não, dia 2. Do dia 2. Vai parecer 2. Esse aí ele entra numa 2 e está aí. Vai lá para baixo. É lá porque as massas são muito grandes. Se você calcular o efeito, calcula. A questão é essa, eu vou deixar, vamos fazer esse cálculo, ver como é que calcula esse gráfico para você ter ideia de como a massa grande no denominador puxa o gráfico, puxa o resultado para baixo. É assim. Eu queria mostrar para vocês aonde é que a física nova vai entender. Então, no caso do Moore. Você consegue voltar uma vez para o Isso. Aqui está o triângulo, né? Se eu pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, quer dizer, isso aqui, o gráfico Moore, isso aqui é pura QED. Se eu colocar qualquer outro. Isso. Tá? Se você botasse aí no dedo do foco agora, se eu, por exemplo, agora, bota o fóton. Aí o fóton, por exemplo. Bota o Z0. Isso. Então eu vou dar então, bota com o Z0. Então bota o neutrino e o elétron. E aqui vai estar trocando o Z0. Então agora, aqui você tinha a massa do fóton que era 0. Agora você tem a massa do Z0 aqui que é 90 joules. Mas está na ordem 2. Oi? Está na ordem 2, exato. Na ordem a 2, o efeito da massa puxa muito para baixo. É isso que é 2. É isso que eu estou aprendendo. Isso que é surpreendente. E além disso, por exemplo, se você pegar o Z0, por exemplo, se você quiser descer a ordem, você pode, o Z0 ele tem alta interação, né? Com W mais e W menos. Então você pode criar esse gráfico aqui. C0, W mais, W menos e 0. Quando você tem massa do C0, que é grande, lá embaixo, massa do W mais, massa do W menos. Então o setor eletrofrágil ele puxa muito para baixo por causa do efeito das massas. Certo? Pode falar, como você calcula a correção, você calcula uma correção em termos de alfa? É, termos de alfa. Você quer saber a correção de alfa mais alta não. Isso. Só que quando você coloca um acoplamento, por exemplo, que não é do QED, você Isso. coloca um acoplamento não é alfa, Isso. como é que é o Isso, não, porque aí, os acoplamentos, você já substituiu numericamente aqui, por exemplo, o ângulo de Weinberg.
Então, as constantes de acoplamento que não são alfa, porque todos esses processos eles vão interferir com o alfa. Porque, basicamente, o que você tem é isso aqui, Pedro. Por exemplo, se você pegar um processo, você pode botar aqui, a física pode botar aqui os rápidos. Então, isso aqui é QD, fóton. Então, aqui você tem processos de alfa. Então, o que vai aparecer aqui não é alfa. Então, você tem alfa e você vai ter alfa multiplicado pela constante de acoplamento forte, por exemplo. Mas esse valor aqui, você já substitui, você já tem valores experimentais para esse G, você já parametrizou esse valor. Então, você pode deixar no final do dia o gráfico completamente parametrizado por alfa, porque você já introduziu esse valor aqui na evolução. Você consegue sempre fatorar o alfa. Certo? Bom, então, a gente espera que, no caso do mu, ao fazer esse mesmo cálculo, a gente começa a ver que essas correções novas, elas já não são tão para baixo, já não estão tão longe aqui, elas já estão mais para cá. Então, justamente por essa observação, no caso do momento magnético anômalo do mu, né, isso aqui é para o elétron, no caso do mu, os valores das correções novas, elas já não são tão pequenas, porque a massa do mu é grande. Vamos entender por quê. Tem um problema com a massa do elétron que é muito pequena. Então, o momento magnético anômalo do mu, ele já começa a receber em casas decimais mais próximas, em casas decimais maiores, mais significativas, as correções que aqui estão muito lá atrás. Então, o mu, ele é mais sensível a uma possível anomalia. Se tem efeito da supersimetria, aqui você não vai ver. Com o elétron você não vai ver, mas no mu você já vai ver. Então, isso é o que a gente vai querer chamar um pouco a atenção. Estou dando só esse valor aqui, é o valor previsto teórico, pelo modelo padrão. Deixa eu passar o valor de experimentais para vocês aqui. Aqui tem o valor experimental 8 e o valor do top. Do top? O que tem? Isso. Quer dizer, o quarto top, se você colocar o quarto top no loop, ele vai puxar isso mais para baixo. Já sabe do tal? Você sabe do tal? Do tal, o momento magnético anômalo do tal é conhecido, mas você tem limites. Você não conseguiu medir ainda o momento magnético anômalo do tal. Por que será? Porque o tal é muito instável. O momento magnético elétrico é estável. O mu, ele tem um tempo de vida média de 10 a menos 6 segundos. Você consegue medir, mas o tal, a vida média do tal é na faixa de 10 a menos 15 segundos. Então essa medida ela ainda é muito imprecisa. Então, eu vou dar eu tenho limites experimentais na anomalia do tal, mas não tem valores precisos. Vou dar os valores experimentais, conhecidos hoje. Valores experimentais. Então, o A do elétron experimental. Então aqui o tal está limitado a esse valor, tem limite. Então você vê que o valor é sempre 0.001, aqui 0.001, né? Então são valores sempre dessa ordem de grandeza. O tal, o limite superior do tal é 0.013.
Então o tal é o que é menos conhecido. Então você consegue fazer um teste de precisão com o tal. Ele seria ótimo se soubesse o valor com muita precisão, porque o tal ele sentiria a física nova muito mais aqui na frente. Mas o problema é que o recaimento dele é muito rápido, são 10 minutos e 30 segundos. Eu acredito que seja essa a razão experimental da dificuldade, né? O valor experimental do mundo, eu coloquei, tá. Contribuição, aqui eu coloquei a contribuição do modelo padrão do elétrico. Vamos colocar a contribuição do modelo padrão do mundo, que é o resultado de outubro de 82. É o resultado do quilogito também. Esse que eu vou colocar aqui é o número. Então, a contribuição do modelo padrão é contribuição teórica, né? Contribuição cálculo teórico. Aqui, ó, vou botar a data aqui, ó, outubro de 2012. Tá? Depois de um ano atrás, coisa bem razoavelmente recente, né? E a barrinha de erro teórico, né? Sabemos que o cálculo teórico tem uma imprecisão, então mais ou menos 49 vezes 10 a menos 1. Então, esse é o valor do teórico, então, do modelo padrão. Tá certo? Então, isso aí já inclui, vocês veem então que as correções já estão mais tomadas. A gente já tem correção, já tem um fator de 10 a menos 11, então a gente já shiftou um pouco para a esquerda, então a gente já tem correção maior, né? Devido a poder ter eventualmente alguma nova física. Essas altas precisões que tem, né? Entre teórica e experimental. Sei. Elas estão significando que, porque vamos dizer essa alta precisão desses valores teóricos, isso, elas estão significando o quê? Porque, por exemplo, você pegou o elétron, botou um modelo padrão, ele se encheu o elétron com outras partículas interagindo. E aí, você trouxe o elétron que você interagia com fótons, você botou um mundo, assim. Eu botei o elétron interagindo com o mundo agora. E mudou um pouco. Então, isso aí, a pergunta, na estrutura de quem é o elétron, quem é o eletromagnetismo, diz muito ou não diz. Quer dizer, a gente quer saber, você sempre faz no teu curso de eletromagnetismo, você coloca sempre botando a equação de Marx de linha aqui de mim, certo? Como vindo do fóton de spin 1. Certo. Então, tem equação, esquece o fóton. Você tem que esqueça a carga elétrica, todo um fóton de spin 1, isso que é uma equação de Marx que você está fazendo. Depois ele tem carga elétrica no meio do caminho, quando há alguma entrada. Isso é o teu curso. Bom, então eu estou querendo entender o fóton antes da carga elétrica. Aqui não, aqui já tem o fóton com carga elétrica, que é o alfa, né? Certo? Bom, daí já está com carga elétrica. Daí quem que gira com essa carga elétrica com ele? Diz, não, é o elétron medido. Daí não. Agora eu estou botando sapo, lagarto, todo mundo interagindo com a carga elétrica dele e estou mudando muito pouco. Então, me parece que a única conclusão que ele tem aqui é que você seja um fóton, o fóton tem uma carga, onde que é essa coisa da carga elétrica. Então, a carga elétrica, que é o alfa, a expansão em cima de alfa, então você está em cima da carga elétrica, você não está compensando o teu curso. Quem gira em torno da carga elétrica.
Poderia ser só o fóton elétrico, Certo. como fez o Schwinger. Certo. Mas você aqui está dizendo, não, pode ir de modo. Outras interações. Que não vai mudar em nada. Então, essa é a conclusão. Quer dizer, essa carga elétrica, ela pode estar associada a um zoológico de partículas que não está mudando. O efeito é pequeno. Pois é, o que a gente está querendo dizer é isso. O efeito das demais interações do modelo padrão sobre o magnetismo do elétron é um efeito pequeno. Quer dizer, o magnetismo do elétron, esse momento magnético, essa correção, vamos dizer, devido, né, aos aspectos quânticos, né, no momento magnético do elétron, elas são sobretudo correções devidas a processos de QED. As demais interações interferem pouco no momento magnético anômalo do elétron. Para o elétron, para o muon já não é essa situação. Então, é isso que a gente está dizendo. O elétron, ele é muito sensível, sobretudo sensível às interações eletromagnéticas. Ele é menos sensível, por exemplo, aos efeitos da interação fraca do que o muon. No sentido, outra coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: o que do elétron? O momento magnético anômalo. Uma propriedade, agora, não significa que as seções de choque, por exemplo, espalhamento elétron-elétron, espalhamento elétron-elétron, claro, os elétrons vão poder interagir trocando fóton. Mas, claro, a gente falou lá no curso do QT, os elétrons também interagem trocando Z0. Nós temos esse vértice aqui, até eu botei os vértices aqui para poder ilustrar para vocês, se fosse o caso. Por exemplo, nós temos esse vértice aqui, elétron, não só fóton, elétron, fóton, psi barrado, psi, gama, mi, ami, mas a gente também tem esse vértice aqui, psi barrado, né? Aí entra em gama 5, nós temos Z0. Então o elétron também pode trocar Z0 também. Então numa seção de choque, claro que a seção de choque do espalhamento elétron, ela vai também sentir os efeitos da interação fraca. Só que, de novo, os processos fracos, eles carregam massas grandes no denominador. Vai ter uma correção menor que a correção eletromagnética. Porque também a interação eletromagnética é uma interação de longo alcance, a interação fraca é de curto alcance. Então, quando dois elétrons interagem, né, é mais fácil, quer dizer, eles estão a certa distância do outro. A interação eletromagnética domina sobre a interação fraca. Então, é por isso que, mas no momento magnético anômalo, o efeito fraco é menor ainda do que o efeito fraco nas seções de choque. Então, nós não estamos dizendo que o elétron, ele praticamente é um estranho para as demais interações. Não. Nós estamos dizendo que o momento magnético anômalo, as propriedades de magnetismo intrínseco do elétron, elas têm pouco efeito das demais interações. Quem contribui grandemente para o magnetismo intrínseco do elétron é o próprio eletromagnetismo. Mas não significa que outras propriedades do elétron, espalhamento, seção de choque, aquela seção de choque para E mais, E menos, que vai em gama-gama, por exemplo, processos físicos envolvendo o elétron podem depender mais sensivelmente dos processos fracos do que o momento magnético do elétron. Nós estamos colocando isso. Então, nós não estamos negando o elétron interagindo com os demais setores do modelo padrão, não. Né? Estou falando só no que diz respeito ao momento magnético. Tá? Então, o resultado que a gente tem que tirar dessa leitura aí é esse. Porque daí vem a pergunta que a QED, uma QED perfeita, por esses resultados, quer dizer, ou fica aquele teu raciocínio inicial. Quer dizer, você deveria definir dependendo do spin 1. Isso. E não da carga elétrica. Entende? Quer dizer, porque muita gente é muito induzido por esse resultado aí, e voltou a ter QED perfeita. Então tem muito